Vamos ter um painel, dos painéis mais interessantes, digo eu, pela atualidade do tema, sobre comunicações críticas. O moderador do painel é o meu colega Mário Rui Santos, da Wavecom. Depois vamos ter uma intervenção do INESC e depois iremos para o almoço. Mário, és tu que conduzes agora as operações. Então, bom dia a todos, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Creio que temos aqui um painel bastante interessante. O contexto que vivemos nos últimos tempos tem mostrado que as comunicações são efetivamente críticas. Nós temos hoje em dia o tema da cibersegurança e como a cibersegurança até tem atacado organizações afetando os seus sistemas IT, inclusive as comunicações. Temos inclusive casos cá em Portugal de operadores que tiveram a sua operação condicionada em virtude desse tipo de ameaças. Por outro lado, também temos no nosso contexto, e ainda agora passámos pelo painel de Industrial IoT, a verificar o quão importantes são os processos de digitalização de processos produtivos em todas as áreas de atividade. Estamos a falar da indústria, mas também da área dos serviços, todo tipo de área produtiva hoje em dia passa por processos de digitalização nos quais as comunicações são instrumentais. Não só as comunicações de pessoas, mas também as comunicações ao nível de sistemas com as máquinas, com os autómatos. Face a este contexto, faz todo sentido termos aqui uma participação por parte de um player chamado Airbus, que toda a gente conhece como um fabricante de referência na aviação comercial, mas efetivamente a Airbus é muito mais do que isso. Tem um papel imenso no ponto de vista de oferta em outras áreas, nomeadamente na área de helicópteros, na área da defesa, de sistemas estáticos, mas também na área das comunicações críticas. Na realidade, se nós olharmos para o panorama europeu e mundial, vemos a Airbus como um fornecedor de sistemas de comunicações críticas para Estados em todo o mundo. Nós, só na Europa, temos Estados como Alemanha, Espanha, França, todos eles utilizam sistemas da Airbus como os sistemas de comunicações críticas do Estado. E cada vez mais, face ao contexto que ainda hoje temos e que vivemos nesta Europa afetada pelo conflito na Ucrânia, ainda mais valorizamos a existência deste tipo de sistemas e teremos então aqui Airbus a apresentar a sua oferta, que não é só para uma oferta para Estados, para regiões, mas também com uma oferta muito concreta para as organizações que têm as comunicações como um fator crítico da sua produtividade. Eu passo a palavra aqui ao Simão Rocha, que com certeza irá explorar essa situação. Com todo o gosto. Bom dia a todos, obrigado por terem vindo aqui e obrigado pela oportunidade que tenho para falar um pouco sobre a Airbus SLC, mas também para escutar as vossas apresentações, escutar as vossas necessidades e tentar perceber como é que nós nos podemos adaptar e responder adequadamente. Como o Mário referiu, a Airbus é muito conhecida pela parte da aviação comercial. Eu diria que 90% de vocês ou mais será essa a imagem que tem da Airbus, mas nós temos mais do que isso. Estamos ainda com um pequeno problema técnico aqui com o comando. Ora, desculpem, mas... ainda não foi desta. Ainda não foi desta. Vamos voltar atrás. Ainda não foi desta. Eu carreguei no botão para a frente. Ok, outra vez. Este é o próximo? Este é o próximo, exato. Então estamos bem. Este é para trás, este é para a frente. Este é para a frente, então. Não, este é para trás. Este é para trás. Ok, então estávamos a fazer ao contrário. Exatamente. Vamos ver se é desta. Desculpem aqui a interrupção. É o segundo comando, mas nós Desculpem a interrupção de raciocínio, mas foi um pouco de solidariedade com os nossos colegas do painel anterior. Eu não podia deixá-los ficar mal. Portanto, a Airbus SLC, o que é? Nós fazemos parte da divisão Defence and Space da Airbus. Temos diferentes tipos de produtos, diferentes tipos de soluções, e a SLC é especializada em soluções de comunicação
seguindo standards internacionais. É um dos principais focos que nós temos na Airbus, é seguir standards internacionais e, basicamente, em rádio, seguimos os standards Tetra e Tetrapol. O Tetra é bastante conhecido em Portugal, o Tetrapol, digamos que é bastante semelhante ao Tetra, é um sistema de comunicação de rádio digital. E, atualmente, estamos a passar também para standards de banda larga, seguindo o 3GPP em 4G e 5G. Temos, obviamente, o prazer de ser, neste momento, o líder europeu em redes de Mission e Business Critical. Portanto, Mission Critical para a segurança pública, Business Critical para o setor privado. Mission Critical, vida, Business Critical, dinheiro. Podemos dividir mais ou menos assim. Temos, atualmente, mais de 300 redes em funcionamento no mundo inteiro e estamos presentes em 74 países. Somos uma empresa europeia, temos a nossa raiz europeia, mas estamos presentes em todo o mundo. Eu posso lhe pedir que passe para o próximo slide, por favor. Eu não me importo de fazer sempre isto, não há problema nenhum. E como é que vemos atualmente a nossa presença no mercado? Portanto, qual é que é o nosso foco no presente e no futuro? Nós vemos as comunicações e a partilha de informação dividida em 3 partes principais. Parte número 1, em que incluímos as pessoas e outros modos de coleção de dados, em que recebemos informação do modo cru. E hoje em dia, com a automatização de processos, existe cada vez mais informação ao dispor dos utilizadores. Portanto, esta quantidade de informação ao dispor tem que ser processada, tem que ser analisada e tem que lhe ser dado um valor, que é o valor que vai criar valor operacional, é o valor que vai pedir resposta dos utilizadores. Portanto, esta é a segunda parte. Finalmente, estes dados filtrados e devidamente valorizados são entregues aos utilizadores, que vão poder organizar as suas respostas e organizar o modo de agir, tendo em conta o que lhes é entregue. Se passássemos, por favor, para o próximo slide. Aqui fala um pouco da nossa presença. Nós temos uma equipa na SLC com 1.150 colaboradores, estamos em 17 países, temos 30 anos de experiência. Existem todos os dias 2 milhões de utilizadores que usam as nossas redes, tanto na área de segurança pública como no setor privado. Temos 300 redes instaladas, sendo que 19 são redes nacionais de segurança pública. E isso pode-se dar, o Mário deu o exemplo da Bélgica, da França, de Espanha, da Alemanha, mas temos muitos outros em todo o mundo. Mas, além disso, também temos outros utilizadores de comunicação, como metropolitanos, municípios, aeroportos, pipelines, indústria, oil and gas. Temos todo um setor em que, quando a comunicação aporta valor, quer para proteger vidas, quer para criar mais eficiência, nós estamos presentes. Agora já funciona. Aqui um pequeno mapa para partilhar convosco qual é a nossa presença em termos nacionais e em termos de segurança pública na Europa. Portanto, aquela mancha azul é a mancha da Airbus, é onde nós estamos atualmente. Podem ver que em Portugal não existe, a rede Tetra portuguesa não é da Airbus, mas estaremos presentes em vários países do mundo. E olhando em particular para a Espanha, ainda temos uma presença mais interessante. Em Espanha nós temos uma rede nacional, Tetrapol, não é Tetra. Depois temos 5 redes regionais, entre elas, por exemplo, a da Catalunha, da Galiza. A Galiza mesmo aqui ao lado, são redes Tetra regionais. E fornecemos serviços a municípios e a diferentes tipos de utilizadores dentro dos municípios. Portanto, acabamos por nos posicionar a 3 níveis, nível nacional, nível regional e nível local. E é essa flexibilidade que eu penso que vos vai trazer valor e que vai trazer valor aos utilizadores, essa flexibilidade que oferecemos. Passo agora para uma segunda abordagem, que é tentar perceber como é que nós entendemos hoje o mercado de comunicações críticas. Eu peço desculpa, estou à vossa frente e vou tentar me chegar um bocadinho mais para o lado, desculpem. Como é que nós percebemos o mercado de comunicações críticas? Podem ver do lado esquerdo, existem 2 tipos de tecnologia base. Uma tecnologia tradicional de rádio e uma tecnologia de informação, portanto, uma parte muito mais digital. E o que é óbvio para todos é que existe uma convergência nos últimos anos. O que era só rádio
O que era uma solução de telecom, hoje está fundida completamente com uma solução de IT. E é dentro deste ambiente que nós vamos viver e vamos evoluir as nossas soluções, tendo em conta 5 fatores que nós consideramos bastante principais. 1. Seguir sempre estándares internacionais. Não ter soluções fechadas, soluções proprietárias, soluções que obrigam os utilizadores a ficar dependentes de um só fornecedor. 2. Migrar para servidores IT. Passados dos servidores tradicionais de rádio para servidores IT. Isso traz imensas vantagens em termos de segurança, em termos de flexibilidade, em termos de investimento. 3. Utilizar as aplicações. Todos nós utilizamos aplicações, isto é repetir o que toda a gente sabe, é preciso passar este mundo das aplicações, este mundo dos dados, para o mundo rádio. E temos todas as condições em termos tecnológicos para o fazer. 4 e 5, em conjunto, ser capaz de otimizar o investimento. Ter redes rádios tradicionais, quando elas existem, eventualmente mantê-las. Porque não, quando é necessário, ter a capacidade de instalar redes de banda larga privadas, mas também ter noção que, existindo já serviços fornecidos por operadores móveis e uma cobertura nacional, em muitos aspectos, poder utilizar os recursos que já estão existentes e assim evitar um duplo investimento, quando se pode utilizar apenas recursos que já estão ao dispor de qualquer um. Estas novas tecnologias e estes novos fatores criam desafios e dão-nos também algumas ferramentas para responder a esses desafios. E estes desafios que nós recolhemos aqui podem ser bons desafios. Por exemplo, começamos com os dados que nos chegam. Hoje em dia nós recolhemos muito mais dados do que no passado. Hoje conseguimos recolher os dados com muita velocidade e com muita eficiência. Agora, é preciso recolher e ser capaz de os processar e valorizar. Isso é muito importante. Este fluxo de informação vai nos tomar tempo se for gerido apenas por humanos. E nós tentamos automatizar e criar alguma inteligência artificial que nos permita valorizar adequadamente e que só entregue aos utilizadores o que realmente lhe interessa. Evitar o processo de decisão humano em situações de stress, ele está inerente a erros e em mission critical e business critical o erro pode ser catastrófico. Portanto, nós temos que apoiar o humano que toma as decisões, principalmente em situações de crise, e melhorar a colaboração entre diferentes organizações que partilham recursos, mas que colaboram também para um fim comum. E tentamos fazer esta ligação, otimizar esta ligação entre as diferentes organizações. Finalmente, uma palavra para a segurança e para a fiabilidade e para a resiliência das redes de comunicação. É fundamental. Também o Mário comentou há pouco os problemas que tivemos de cibersegurança em Portugal. Nós trabalhamos lado a lado com a nossa divisão de cibersegurança da Airbus e garantimos também o maior nível de segurança nas nossas redes. Passando para as novas tecnologias, o que é que elas nos oferecem? Dados, dados e mais dados. Nós passamos de um mundo centralizado em voz para um mundo centralizado em dados. E, portanto, o que nós tentamos fazer é recolher, analisar e, de novo, valorizar. Dar aos utilizadores o mesmo nível de tecnologia no seu trabalho que aquilo a que estão habituados na sua vida privada. Nós não podemos regredir 10 anos de cada vez que vamos trabalhar e de cada vez que vamos comunicar em meio profissional. Temos que estar exatamente ao mesmo nível. Obviamente que também não queremos perder tudo o que de bom nos dá o sistema de rádio. Portanto, o que nós tentamos criar é uma solução híbrida, uma solução que ofereça ambos os recursos e ter o melhor de ambos. Usar as aplicações, usar os novos serviços e colocar os utilizadores em permanente contacto entre eles e entre a informação disponível, usando este recurso que eventualmente será o mais valioso que nós podemos colocar. Dados, informação, mas selecionada, não em bruto. Como é que o fazemos? Partindo de um conceito de base de rádio, criamos uma nova camada de banda larga,
pode viver por si só ou pode estar associada ao sistema de rádio. E dentro dessa camada de banda larga, vamos recolher, tendo em conta a tecnologia existente e ao dispor, dados de diferentes fontes. Podem ser de inteligência, de redes sociais, media mining, segurança física, chegamos a biometria, mais tradicional ou biometria através de equipamentos externos. No nosso caso, temos experiência também com drones, veículos não tripulados, telemática, informação satélite, porque não? Nós também temos essa informação. Informação obtida através de meios aeronáuticos. O importante é saber o que é que cada utilizador precisa, porque cada caso é um caso. Não tem sentido a utilização de muitas destas fontes de dados para casos particulares. Um município, um porto. Um porto não tem sentido usar isto. Agora, existem outros dados que são relevantes. E o que nós tentamos fazer com o nosso sistema de comunicações é ser a cola que une os dados e o valor às pessoas e ao modo como eles vão utilizar. Quais são os 6 elementos que julgamos que nunca se pode perder? Isto vem da nossa história, vem do mundo rádio. Segurança. Não se pode perder a segurança. Fiabilidade ou disponibilidade da rede. Uma rede que não está disponível não é uma rede de comunicação. Mobilidade, ou seja, capacidade de mover recursos de um ponto para o outro. E escalabilidade. Podemos começar com uma rede pequena e acabar com uma rede nacional. Não é nada de novo, é algo que fazemos regularmente. Interoperabilidade, tem sido o que eu tenho falado desde o início. Juntar diferentes tecnologias, fazê-las trabalhar, seguindo standards, muito importante. E multi-agências, ser capaz de criar colaboração entre diferentes utilizadores. E estes 6 pontos são fundamentais para o desenvolvimento da nossa solução, portanto, da nossa solução de comunicação integrada, que eu teria quase todo o gosto, que eu tenho todo o gosto de apresentar. Isto pode ser um pouco complexo, mas eu vou fazer isto bastante simples, de um modo bastante simples. O que é que nós tentamos representar com este esquema? Em cima, dados. No meio, vias de recolha e de partilha de dados, satélite, redes estáticas. Redes Tetra vem do nosso DNA de segurança pública, mas rede Tetra ou redes rádio, banda larga e redes fixas. Consegui pô-las todas a trabalhar de modo a que a informação de cada uma delas seja entregue de modo eficiente. Não sejam bolhas isoladas, nem sejam bolhas cruas de informação. O importante é conseguir entregar voz, conseguir entregar dados, usar aplicações com recurso às tecnologias que já existem e, portanto, ao conhecimento de 20, 30, 40 anos que muitos utilizadores já têm, rádio, e com recurso a novas tecnologias que cada vez mais oferecem um valor acrescentado ao trabalho de todos nós. Mesmo para terminar, apenas uma ideia de como é que nós vemos a nossa plataforma de colaboração crítica. Nós chamamos isto de uma plataforma de colaboração crítica. Temos gestão de dados unificada e segura em servidores virtualizados, passar para o Mundo IT, importante, seguir estándares internacionais. Estes são os 2 pontos, digamos, os pontos de partida a nível técnico. Depois, integrar as novas soluções com as redes atuais, de modo a não quebrar um conhecimento e uma capacidade de trabalho que já existe. E, finalmente, garantir que as diferentes organizações consigam reconhecer valor, utilizar valor e criar mais valor a partir da voz e dos dados que são partilhados. Isto, obviamente, aplicado a pequena ou grande dimensão. Como é que o vemos? Existem 5 componentes, redes Tetra ou redes rádio tradicionais. O Tetra, mais uma vez, vem do nosso modo de estar aqui no mercado. A tecnologia Tetra tem sido um verdadeiro sucesso na Europa. Complementar às redes Tetra, ou alternativa às redes Tetra, as redes de banda larga, e o tipo de tecnologia está em constante evolução, portanto, colocamos isto de um modo bastante aberto. Salas de controlo que permitam obter, partilhar informação. Terminais, do lado direito, terminais de voz e terminais de dados, para que os utilizadores consigam utilizar
e retirar o máximo da informação que partilham e, muito importante, as aplicações profissionais para recolha de dados, mas também para partilha de dados e para, num mundo IT, ter acesso exatamente a todos os recursos e todas as capacidades e funcionalidades que existiam num mundo apenas de rádio tradicionais. Voz direta, voz PTT, mas também agora mapas, mensagens, vídeo, fotos, consegui partilhar toda essa informação. Fechando, o que é que reconhecemos na Airbus? Quais são os valores que damos? Segurança e fiabilidade sem compromisso, sempre. Um modelo híbrido para responder a novos desafios, rádio e banda larga. Otimização da eficiência operacional, portanto, trazer valor e cada vez mais valor às vossas organizações. Interoperabilidade, seguindo standards. E utilização de interfaces para integração com outras aplicações. E, finalmente, estar sempre pronto e estar sempre a olhar para o futuro, sem esquecer o valor que o passado nos dá e de onde os utilizadores retiram o melhor já hoje. Existe mais um slide, que é só para agradecer, portanto, basicamente aí está. Espero que tenha sido interessante. Muito obrigado pelo vosso tempo. Já de seguida temos então uma apresentação por parte do Ricardo do Porto Aveiro. Nós tivemos a olhar muito para um cenário que tratava de soluções mission critical e business critical. Quando nós estamos a falar do Porto Aveiro, estamos a falar de uma organização que tem os mesmos dramas de qualquer empresa do ponto de vista da digitalização dos seus processos, mas tem algumas particularidades que têm a ver com a natureza da sua atividade e também tem a ver com a natureza até da sua implantação geográfica. Estamos a falar de uma área de atividade que contempla a área terrestre, marítima, uma combinação tipo RIA, não é, que nós temos aqui em Aveiro, áreas privadas do próprio Porto, mas também a necessidade de interligar com áreas públicas, vias de transporte, que interligam a área do Porto Marítimo ao restante território. Penso que será muito interessante verificarmos aquilo que são os desafios do Porto Aveiro e as implementações que estão a ser preconizadas. Passo a palavra ao Ricardo. Ora, então, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite ao Wavecom, na pessoa do Mário Rui. Mais uma vez, em nome do Porto Aveiro, é um gosto estar aqui, é um gosto partilhar estes 22 anos de história e neste que é o 8º evento, mais uma vez, obrigado. Muito bem, o que é que vamos falar aqui? Vou apresentar quem somos, quem é o Porto de Aveiro. Todos seguramente já ouviram falar do Porto de Aveiro, mas vou demonstrar que não é tanto aquilo que as pessoas veem como o terminal, mas sim uma área enorme que temos que garantir comunicações. Depois, a nossa visão, o que é que nós esperamos no futuro, onde é que queremos chegar, que caminho é que já estamos a trilhar, e por fim, a solução que, em parceria com a Wavecom, que construímos a nível de comunicações, onde interligamos todos os nossos terminais. Muito bem. Ou seja, o Porto de Aveiro tem praticamente uma autoestrada que nos liga diretamente à Europa. Temos o corredor atlântico que nos faz chegar a Espanha, a França, rapidamente. Temos autoestradas que vão praticamente até à entrada do Porto de Aveiro. E por si só, toda esta região centro fica bem servida com o Porto de Aveiro e neste caso também do Porto da Figueira da Foz, do qual também fazemos parte. Ou seja, é um porto que depende muitas vezes da maré, é um porto que movimenta cerca de 1000 navios por ano, temos 5 terminais, 3 operadores logísticos a trabalhar em permanência nos vários... tem vida própria.
nos vários terminais. Ok. Temos cerca de 3,5 km de cais, temos 6 cais e uma área de armazenamento de 66 hectares. Ou seja, toda esta área é uma área enorme. Como podem ver, a linha amarela delimita toda a área de jurisdição do Porto de Aveiro. O Porto de Aveiro tem 1.726 hectares que temos que cobrir. Naturalmente, aquelas áreas que estão representadas a cores, não é tanto pela legenda, que julgo que não deverão conseguir ler, mas pelas áreas que conseguimos ver aqui, conseguimos identificar os vários terminais, o terminal multiusos, o antigo ou o terminal de norte, temos depois o terminal Ro-Ro, o terminal de granéis líquidos, granéis sólidos, e uma zona logística, que é uma zona que tem vindo a crescer nos últimos anos, que é a zona de Azali. Muito bem, qual é a nossa visão do futuro? Para onde é que nós queremos ir? O que é que nós pretendemos fazer no futuro? Muito bem. Pretendemos ser um smart port, não um smart port como estava a apresentar o nosso Presidente da Câmara, mas um porto que seja realmente inteligente, que possamos tirar mais valias dos dados que nós acabamos por ir capturando no nosso dia-a-dia. Queremos ser um blue port, ser inovadores, ser que as empresas vejam o Porto de Aveiro como um parceiro onde possam testar as suas tecnologias, onde poderíamos tirar mais valias do que é a operação de um porto. E por fim, como estamos a fazer este caminho e somos um bocadinho empurrados também pela vontade europeia da Agenda 2030, queremos também fazer uma transição energética, onde temos vindo a apostar em energias renováveis para garantir que as nossas operações são o mais limpas possíveis. Inclusive, nós estamos a trabalhar com as nossas embarcações dos pilotos com fuel diesel que seja produzido a partir dos restos alimentares, em parceria com a PRIO, neste caso. Ou seja, nós pretendemos também tornar mais eficientes as cadeias logísticas. Nós temos que ver que a entrega de materiais não é depois que sai do porto que começa. Não, tem que ser as próprias operações, tem que ser o mais ágeis possíveis. Eu já vos referi há bocadinho que nós dependemos muito da maré e é extremamente importante agilizar a rotação entre navios no próprio cais para que façamos movimentar todas estas cargas. Naturalmente, existem já aqui algumas ações em curso, umas ações que vêm por parte também do Estado Central, a questão da janela única logística, que veio substituir uma janela única portuária, e como devem calcular, deixámos de ter uma visão só para o porto, mas sim uma visão ao nível da logística das próprias mercadorias e contemplar tudo isto nesta plataforma. Estamos a trilhar caminho para ter portarias digitais, portarias que agilizem o processo de entrada nos vários terminais. Relembro que quando entramos num terminal, estamos a entrar numa área internacional, tal e qual como entrar num aeroporto. A partir de certo momento são áreas internacionais. E por fim temos também aqui alguns testes exploratórios na questão do 5G, neste caso uma passagem de nível, onde nós queríamos agilizar a entrada dos comboios dentro do terminal. Digitalização é algo que nós já ouvimos aqui, é algo que vamos ouvir seguramente nos próximos tempos. O Porto de Aveiro tem vindo a trilhar caminho, mais uma vez, para agilizar os seus processos, tentar sensorizar, tentar reduzir. Temos aqui um cenário, por exemplo, da contagem as contagens de eletricidade e de água. Para terem noção, estamos a falar de 100 e poucos contadores, tanto de água como elétricos, e isto representa, efetivamente, o trabalho de 2 pessoas durante 3 dias. Okay? Ou seja, isto aqui será uma mais-valia, esta solução, onde possamos centralmente recolher todos estes dados e não obrigar as pessoas a ter que fazer este percurso. Isto, as pessoas conhecendo os locais, não conhecendo o tempo, é um bocadinho mais extenso.
Temos naturalmente a questão da gestão documental. Nós queremos tirar o papel de cima das secretárias das pessoas, queremos que tudo seja digitalizado, todos os processos circulem na mesma plataforma e, naturalmente, quando nós tomamos isto por iniciativa, necessitamos de interligar todas as portarias. E era algo que não tínhamos até há bem pouco tempo, porque não havia muitas vezes necessidade. As comunicações do telefone, rapidamente conseguimos agilizar as entradas nos vários terminais, o fax ainda é uma realidade no caso do Porto de Aveiro, esperemos que por pouco tempo, mas naturalmente nós estamos a fazer este caminho de cada vez ter mais ferramentas digitais que venham a agilizar todo o processo. Muito bem, Joule, falei-vos da Joule. A Joule é a janela única logística, é uma plataforma que veio simplificar em muito a interação entre todos os stakeholders que interagem com o Porto. Okay? Estamos a falar desde operadores logísticos, o próprio Porto, os próprios agentes de navegação, todas estas entidades têm que partilhar uma única plataforma. E esta aqui foi uma plataforma que veio padronizar muitos dos processos que existiam em cada um dos portos a nível nacional, ou seja, existe um padrão que é reutilizado por todos os portos. Naturalmente vem aqui que há uma eficiência para quem interage com esta plataforma. E isso veio criar também mais produtividade também a esta plataforma. Muito bem. Como eu vos disse, o Porto de Aveiro quer ser um testbed. Okay? Quer, acima de tudo, ser uma área, uma folha em branco onde parceiros tecnológicos possam chegar e possam começar a criar e a inovar dentro do Porto. Estamos de portas abertas, a nossa administração assim o entende, queremos ser abertos para as empresas, para as universidades. Queremos criar estas parcerias e este aqui é um caso particular que já está a decorrer no nosso Porto. Estamos aqui uma prova de conceito ao nível de um Smart Port, onde queremos sensorizar, queremos criar também analítica, porque depois de termos dados vamos ter que os trabalhar e enquanto isso não acontecer, os dados ficarão só por dados, né? Números e pouco mais. Temos que tornar isto informação e informação que venha a agilizar e melhorar os processos internos. Naturalmente, quando temos esta capacidade, poderemos também ter a automatização de processos, os certos thresholds. Isto vai acontecer várias vezes e isto ser o próprio sistema, alimentar o próprio sistema. Este aqui é um exemplo daquilo que nós pretendemos. Muito bem. Temos aqui outra prova de conceito, neste caso utilizando redes de 5G, redes para uma gestão eficiente da carga. Temos aqui também associado o Digital Twin, onde os nossos operadores que são parceiros nesta prova de conceito terão a capacidade de, em tempo real, saber onde é que estão as cargas, porque é que está ali, para onde é que ela vai e todo esse processo. Isto naturalmente vai aumentar a eficiência também não só do Porto de Aveiro, mas também dos nossos parceiros enquanto operadores logísticos na carga e descarga destas mercadorias. Com isto tudo, se vamos conseguir controlar também os empilhadores, vamos ter uma redução das emissões. Se conseguirmos que ele faça menos 20% dos quilómetros que faria, estamos a bater mais uma vez na questão das emissões e nessa redução. E ao fim de tudo, nós pretendemos implementar a tecnologia e ter tecnologia para nos reduzir os custos da operação. E neste sentido, todos teremos a ganhar em digitalizar estes processos. Okay. Este aqui é o exemplo desta gestão de cargas através do 5G, que ainda está a iniciar, dentro de poucos dias estará em operação. Ora então, vamos falar efetivamente das comunicações, possamos dizer fixas, porque tem uma antena naquele local, não há mobilidade, mas uma solução wireless, que foi implementada com a ajuda da Wavecom.
Relembro que é uma área extremamente grande e cobrir todas estas áreas é extremamente difícil. E vejam que antes desta solução isto eram praticamente ilhas, okay? Funcionavam autonomamente. Ou seja, para termos alguns dados, estamos a falar de cerca de 10 km que tínhamos que, em linha reta naturalmente, que tínhamos que interligar. A disponibilidade tinha que ser 24/7. Eram locais onde não tínhamos infraestruturas, ou seja, a passagem de uma fibra não era a coisa mais simples de acontecer, requeria tempo, dinheiro, etc. A questão de ser uma comunicação sem fios teria que bater na utilização de banda não licenciada, ou seja, reduzir mais uma vez o OPEX destas soluções. E, por fim, e não menos importante, o Porto de Aveiro está sediado em dois municípios, o município de Ilhavo e o município de Aveiro. E temos ali a Ria de Aveiro, não a estorbar, naturalmente a embelezar todo o nosso Porto, mas é uma condicionante que nós temos que ultrapassar muitas das vezes. Ou seja, como eu falei, teve em cima da mesa a questão da fibra. A fibra, naturalmente, teria um débito mais elevado do que esta solução, mas, em contrapartida, tinha a questão da abertura dos troços, os acessos a condutas, os custos extremamente elevados e o tempo que isto iria demorar até que estivesse operacional. Em contrapartida, tínhamos a solução wireless que rapidamente conseguimos interligar dois pontos, rapidamente conseguimos pôr as coisas em funcionamento. E a vantagem é extremamente fácil ultrapassar a Ria de Aveiro com uma solução deste género, que uma fibra, sendo possível, seria muito mais difícil de operacionalizar. Ou seja, depois de decidirmos que não seria uma fibra, depois de decidirmos que iria ser wireless, se calhar a escolha mais simples seria utilizar a banda dos 5 GHz. E já tínhamos soluções dentro do Porto, já conhecíamos, havia ali algumas limitações ao nível das comunicações, da garantia das comunicações, mas com base também na Wavecom e da proposta deles, passámos por uma solução nesta banda V, uma banda que, entretanto, ficou disponível, dos 60 GHz. É uma banda que consegue um débito de 1 gigabit por segundo, até uma distância de 2,5 km, 2,6 km, mais ou menos. Ou seja, os nossos troços mais elevados eram 2 km, por isso batia certo com esta solução. A disponibilidade que eles nos apresentavam era uma disponibilidade praticamente que nos era uma mais-valia, que nós garantíamos, que tínhamos necessidades, os nossos requisitos. Sendo uma banda não licenciada, muito bem, isto é tudo a somar e dá-nos a entender que esta é por aqui o caminho, é por aqui uma banda que inclusive não estava a ser muito utilizada, ou praticamente não era utilizada ali na zona do Porto de Aveiro. Isto era ouro sobre azul e naturalmente com a salvaguarda que isto é uma tecnologia já madura, já tem provas dadas no mercado. E por sim, nasceu esta solução, uma solução que interliga todos os terminais, que interliga todos os edifícios, naturalmente associada a esta tecnologia sem fios. Continuamos a ter as fibras vão se manter, as fibras vão interligar dentro dos terminais, por causa das distâncias, mas rapidamente, em coisa de semanas, conseguimos ter aqui uma solução que funciona, uma solução que tem provas dadas e que nos vai facilitar em muito aqueles projetos todos que eu fui falando do crescimento do Porto de Aveiro. E muito obrigado. Obrigado ao Wavecom, que sejamos parceiros por muito tempo. Ato contínuo, temos aqui um espaço para algumas questões e as questões estão disponíveis para vocês colocarem. Como é normal, eu reservo-me o direito de colocar uma ou duas questões.
Aproveitando que o Ricardo vem lançado da sua apresentação, eu sei que existem planos, nomeadamente ao nível que ele já falou, ao nível do Greenport e da sustentabilidade. Podia-nos falar um bocado mais sobre a extensão desses planos e até que ponto é que as comunicações poderão ser instrumentais também para a implementação desses planos? Muito bem. Sim, tendo por base a Agenda de 2030 da União Europeia, nós temos que garantir que temos boas comunicações para a sustentabilidade. Okay? As nossas comunicações vão ser a base, a nossa infraestrutura. Enquanto nós não tivermos infraestrutura, não conseguimos ter os sistemas. Ou se tivermos os sistemas, eles vão funcionar como ilhas, como vos falei. Ou seja, esta aqui vai ser uma camada extremamente importante e, naturalmente, será crítico estas comunicações, porque temos que garantir que não existe falhas. Quando nós deixamos de ter um paradigma que é que cada portaria funciona por si, para um paradigma que todas estão em funcionamento pleno, em todas interagem com todas, isto é extremamente crítico, a questão das comunicações. A questão da sustentabilidade, nós também vamos ter que ter sistemas de produção elétrica. E isso será mais valia para o Porto. Se pensarem bem, um Porto gasta 40%, 50% dos seus gastos elétricos é que na base da iluminação. E já estamos a falar de soluções LED. Ou seja, o Porto trabalha 24/24. Todos os dias. Não há aqui, ele não pode parar. Ou seja, temos que garantir que temos alternativas que sejam pouco poluidoras, amigas do ambiente, okay? E que consigamos chegar a esta eficiência. Muito obrigado. Também reservava para mim a possibilidade de colocar uma questão à Airbus, aqui ao Simão Rocha. Temos aqui uma plateia onde estão municípios, estão portos marítimos, temos também aqui a Vancy, que é um operador dos portos aeronáuticos. Temos aqui então um conjunto de participantes neste certame que gostariam de perceber um bocadinho exemplos concretos de implementações e até que ponto é que elas vão de encontro às necessidades típicas deste tipo de player na economia nacional. Sim, claro. Vou tentar partilhar um pouco a experiência que eu tenho, um exemplo real. Neste caso, um município. Eu sou responsável pelo desenvolvimento de negócios em Portugal, mas também em África, e neste caso é um município em África em que existe uma rede Tetra atualmente usada apenas pelas forças de segurança, portanto a polícia, os bombeiros, os serviços de emergência estão a utilizar uma rede Tetra, e existe hoje atualmente existe um interesse da parte do utilizador em criar um sistema de comunicações em banda larga, mas que permita, de algum modo, ao município interagir com o sistema Tetra atual. Okay, isto não é simples, estamos a falar de rádio, estamos a falar de banda larga, banda curta, banda larga. E qual é a nossa proposta? A nossa plataforma de comunicação, o que nós oferecemos, é exatamente uma solução que permite evoluir e tirar mais valor sem esquecer o passado ou o que existe atualmente em termos de rádio. Portanto, oferecemos uma solução que inclui uma rede privada de comunicação para o município que vai ficar apenas no centro da cidade. Inclui a utilização da rede do operador móvel, de um dos operadores móveis locais, com um nível de qualidade de serviço garantido fora do centro da cidade, ou seja, em termos de cobertura de banda larga, acaba por ser muito maior do que o que seria economicamente sustentável se tivessem que investir em toda uma rede privada para uma área ainda bastante grande, e inclui a interação entre os utilizadores de rádio e os utilizadores
de banda larga. Como é que isto funciona? Os utilizadores de rádio Tetra podem ter dois tipos de terminal. Um terminal que é exclusivamente Tetra e um terminal que funciona tanto em Tetra como em 4G, 5G. Os utilizadores do município têm o seu telemóvel, têm o seu iPhone, têm o seu Samsung, passando a marca, têm o seu telemóvel, têm a nossa solução de colaboração instalada no seu telemóvel, podem usar o telemóvel do modo tradicional ou como emulando as funcionalidades do rádio, mas adicionando todas as novas funcionalidades de banda larga. Mapas, vídeo, videochamadas, partilha de mensagens ou de outro tipo de dados e interagindo também com os utilizadores de rádio. Isto permite evoluir. Em vez de quebrar com o passado e criar uma nova realidade, permite evoluir para uma nova realidade passo a passo. Eventualmente, daqui a 10 anos, ninguém está a utilizar rádios. Mas não tem sentido quebrar 30 anos de aprendizagem, de experiência, para passar imediatamente para uma nova realidade. E nós tentamos criar essa migração. Isto aplica-se também em qualquer tipo de... Repare, isto é um município, mas aplicava-se numa indústria em que teríamos uma rede privada Tetra para os utilizadores de rádio, eventualmente uma rede privada 4G para os utilizadores que estão dentro daquele ambiente e, eventualmente, uma partilha dos recursos de um operador móvel para fora daquele ambiente fechado, mas para pessoas que se deslocam da área e querem voltar a falar, digamos, com a base. Será um pouco por aí que vemos este valor acrescentado da nossa oferta. Muito bem. Acho que é bastante esclarecedor. Ou seja, nós podemos ter, parece que, apps de nível profissional com segurança que fazem a integração dos nossos smartphones com as redes rádio tradicionais, nativas, e que na comunicação dos terminais que utilizam essas apps, acrescentam então a componente de multimídia que nós estamos habituados, sem perder a possibilidade da chamada de grupo, do push-to-talk, que é tão necessária para as situações das chamadas de grupo de emergência, que também são necessárias justamente neste tipo de cenário. Exatamente. Eu abria aqui a possibilidade de haver mais uma ou outra questão, dirigida aqui ao painel. Por favor, disponham. Não sei se o Nuno poderá estar a receber também da audiência que nos segue a partir do YouTube. Para este painel não temos aqui nenhuma. Não temos questões. Não temos. Existe aqui uma questão? Existe ali uma questão? Olá, Mário. Tudo bem? Bom dia. Parabéns por mais um evento. É bom voltar a estes eventos presenciais e ver um palco tão bem preenchido. Mário, já nos conhecemos há algum tempo, já conheces a nossa realidade, apesar de eu já não fazer parte da minha antiga casa. Nós fizemos um projeto, como tu bem te recordas, relativamente a comunicações críticas dentro do aeroporto de Lisboa. E, neste momento, a preocupação que eu acho que temos que ter todos e que eu tenho, e a realidade que nos demonstrou, é os fabricantes dos equipamentos não estão a adaptar-se às necessidades técnicas e específicas de certos mercados. Nós temos uma rede Aeromax, que não é mais uma rede WiMAX certificada para aeroportos. No mesmo aeroporto também temos a rede Tetra, fibra espalhada por todo o lado, como bem te recordas. A questão aqui é a interoperabilidade destes devices nestas várias tecnologias. Neste momento, eu não tenho um único fabricante que me garanta essa interoperabilidade de comunicação. E eu não estou a ver o futuro isto a acontecer. O próprio fabricante, os fabricantes só veem se o negócio é rentável ou não conforme a quantidade de equipamentos que vendem. No aeroporto, eu diria, venderia duas centenas de equipamentos, enfim. Acabamos sempre por chegar ao ponto em que, ok, que equipamento é que eu vou utilizar no meu terreno e em que tecnologia é que eu vou utilizar? É uma pergunta mais direcionada aqui para o Simão da Airbus, que eu desconhecia por total esta business unit da Airbus. E já agora, qual é que é a vossa visão sobre isso? Obviamente que o seu comentário tem sentido. Existe sempre uma componente económica que justifica ou não o desenvolvimento de novas soluções especificamente dedicadas a um determinado setor. E o que refere em termos de integração de diferentes tecnologias é um desafio.
É um desafio para todos, é um desafio para a Airbus, para os diferentes fabricantes de comunicações críticas. Contudo, nós na Airbus nós temos uma origem bastante comercial. A aviação comercial é a Airbus e a Airbus é a aviação comercial. E, portanto, nós estamos a tentar e estamos atualmente a desenvolver uma solução em conjunto com os utilizadores que chamamos Agnet Aviation. E o que é que essa solução tenta vos oferecer, ou tenta oferecer ao utilizador de um aeroporto? É tentar criar uma ligação entre os serviços de terra e os serviços de ar. Portanto, criar entre as linhas aéreas e os serviços que são necessários em terra uma resposta mais eficiente, em menos tempo, porque tempo é dinheiro, e capaz de responder a muitas das necessidades básicas, automatizando esses processos. Obviamente que, como diz, numa situação ideal, eu queria ter uma plataforma que gerisse todo o tipo de tecnologia e todas as opções e respondesse a todas as necessidades que existem dentro de um aeroporto. Isso realmente é um desafio, mas é algo que nós estamos atualmente a fazer. E se realmente tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a nossa solução especificamente desenvolvida para aeroportos, eu terei também todo o gosto em partilhar consigo uma apresentação, mas basicamente o que é uma plataforma de comunicação e partilha de dados em que permite automatizar grande parte dos processos que são identificados até pela nossa equipa da Airbus comercial como processos críticos dentro de um aeroporto. É um trabalho que estamos atualmente a fazer. Começamos, salvo erro, há 6, 9 meses com esse trabalho. Já temos uma solução funcional. Estamos a trabalhar num projeto piloto, não cá em Portugal, mas estamos a trabalhar num projeto piloto no Médio Oriente, e é uma solução que provavelmente tomará algum tempo a ser assimilada pelos diferentes utilizadores do tipo deste tipo de tecnologia, mas eu estou muito convencido que vai ter bastante sucesso e que vai trazer uma nova forma de trabalhar, ou otimizar a forma de trabalhar dos aeroportos. Obrigado. Eu creio que não estou a ver mais nenhuma questão. Não sei se registaste aí mais alguma da parte da assistência online. Não tenho aqui mais nenhuma pergunta e também estamos a chegar aqui Muito bem. Então damos final. Exatamente. Damos o painel como terminado, agradecendo aos palestrantes e também à vossa atenção a este painel. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.